Salve, seja bem-vindo. Nós vamos falar hoje aqui de política. Você sabe, a política mexe com a sua vida, a casa que você mora, a educação do seu filho e a projeção do seu futuro. É assim a política. E nós estamos aqui no coração do poder, nos estúdios da Jovem Pan, no Planalto Central, e sempre levando até você as entranhas da política. Hoje, para essa conversa aqui no Ponto Final, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ministro, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan para essa conversa boa. Zé, primeiro eu quero lhe parabenizar pelo programa, pela biografia. Você sabe que a gente já se conhece há muito tempo. Como diz o poeta, o apreço não tem preço. E é muito bom poder vir ao seu programa e conversar sobre o momento do Brasil e, naturalmente, sobre a nossa gestão à frente do Ministério de Portos e Aeroportos. Pois é, não se engane com essa carinha de novo do ministro. Não, o ministro é uma grande experiência política, já acumulou, muito querido no Congresso Nacional, né? Ele é deputado federal licenciado, muito respeitado, muito querido, e a grande articulação, ninguém chega à esplanada dos ministérios de forma espontânea. Ninguém acorda e diz, eu vou ser ministro, ou seja, é preciso sim uma conjunção de talentos e eu acho que o ministro reúne essas condições. Obrigado. Por isso, acho que a gente ainda pode falar sobre os resultados das eleições, né? Perfeito. O senhor apostou muito na campanha eleitoral em Pernambuco e também visitou vários estados. Como é que o senhor vê esse resultado final? Olha, Zé, é muito positivo. Você sabe que eu tenho o privilégio de poder fazer parte dos Republicanos. Sim. Os Republicanos, proporcionalmente, foi o partido que mais cresceu nas eleições aqui no Brasil. Eu, quando assumi lá em Pernambuco o nosso partido, nós não tínhamos nenhum prefeito. E hoje o partido elegeu 22 prefeitos. Para você ter uma ideia, o PSB, que governou Pernambuco por 16 anos, elegeu 30, e o partido da governadora, que é natural que todo governador, sobretudo quando começa um processo municipal, termina reunindo mais forças políticas para poder ser candidato pelo partido do governador, da governadora historicamente. É a tendência. Então, o partido da governadora, o PSDB, para você ter uma ideia, eles com o governo do estado, elegeram 32 prefeitos. Então, eu acho que foi muito positivo. O Republicanos cresceu muito bem nessas eleições, e um dado importante é que nós crescemos não apenas em quantidade, mas nós crescemos sobretudo na qualidade dos nossos quadros. Muita gente jovem, muita gente com vontade, com muito desejo de trabalhar pela pauta municipalista brasileira, trabalhar pelos municípios no estado. Então, eu acho que foi um bom crescimento, é continuar na mesma direção, não só ajudando os prefeitos do nosso partido, mas, sobretudo, Zé, ajudando os prefeitos de Pernambuco. Pernambuco tem grandes desafios, como você conhece, tem muitos problemas de carências sociais, e a gente sabe que quanto mais... Um estado absurdamente politizado, né? Politizado, é um estado que tem 184 municípios, é um estado que a gente precisa poder dar um apoio como ministro. E Pernambuco tem quantos ministros aqui? Somos cinco ministros. Para você ter uma ideia da força política. Mas eu digo que o Messias da AGU é brasiliense, já para contar só 4. Então, a gente tem trabalhado, e eu quero aproveitar a sua audiência, o seu espaço, e me colocar à disposição de todos os prefeitos e prefeitas de Pernambuco e do Brasil, para que a gente lá no nosso ministério possa poder ajudar dentro da nossa pasta, e o que nós pudermos também, fora da nossa pasta, dar uma palavra, falar com o ministro A, com o ministro B, conversar com o presidente Lula, nós estamos à disposição para ajudar os municípios de Pernambuco e do Brasil. Ô, ministro, o presidente do seu partido, o deputado Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara, ele fez um discurso falando em projeção, programação, e eu acho que ele foi mal entendido. A gente deve sempre fazer programação e projeção sempre, né? Ele queimou a largada, como estão dizendo aí? Não, eu acho... Você fala o nosso Hugo Mota, isso. O nosso candidato a presidente. Não, ele falou também a outra queimação de largada, mas nesse último discurso dele, ele praticamente lançando já 2026. Não, eu acho o senhor sabe de qual é o discurso que estou falando, né? Ele falando que é preciso programar e já falando em 2026.
Não, eu acho em relação a 26 está muito cedo ainda, né? Você sabe que o Marco Pereira ele tem trabalhado bastante para fortalecer o partido no Brasil. A gente tem um objetivo agora, que é a candidatura a presidente da Câmara do deputado federal Hugo Mota. Hugo Mota, sem dúvida alguma, é um dos melhores quadros do Congresso Nacional, é jovem, sério, preparado, tem espírito público, conhece o parlamento brasileiro como poucos, é alguém que sempre relatou matérias importantes, como você conhece, dentro do Congresso Nacional. Eu fiquei particularmente assustado quando ele chegou de primeiro mandato, pegou logo a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras. Exatamente. Se impôs, naquele momento ele tinha o quê? 24, 25 anos, era muito jovem ainda, mas assim, alguém que acumulou uma bagagem grande. Todas as principais pautas do Brasil nesses últimos 10 anos passaram por Hugo Mota, né? Sobrou uma relatoria, uma participação em uma comissão efetiva, uma participação numa coordenação entre os líderes. Então ele está pronto, está maduro. Os outros candidatos, Antônio Brito e o Elmar Nascimento? Eu acho que são bons nomes, que eu respeito a candidatura de ambos, né? As candidaturas, é da democracia. Agora nós vamos trabalhar muito para poder consolidar, né, a vitória do deputado Hugo Mota. O nosso presidente Arthur Lira anunciou o apoio a ele hoje. O nosso partido também anunciou o apoio a ele, fechou questão republicanos. O PP também declarou apoio integralmente. A gente está trabalhando o apoio do PL, né, do Valdemar Costa Neto. A gente está trabalhando, já está certo. Está bem encaminhado. Nós estamos trabalhando o apoio do PT. Já conversamos com o presidente Lula, nós conversamos com os ministros do partido, estamos conversando com os líderes, a exemplo do líder Odair Cunha, e sinto um excelente ambiente também do PT apoiar. O MDB está muito bem, o Podemos, ou seja, eu sinto um ambiente positivo na casa para que a gente possa trabalhar por uma consolidação no nome de Hugo Mota e avançar na pauta que o Brasil precisa. O Brasil precisa de estabilidade econômica, o Brasil precisa de previsibilidade, o Brasil precisa cada vez mais fortalecer a democracia, fortalecer as instituições, e é muito importante que se tenha um presidente da Câmara com essa capacidade de dialogar com todos, com a esquerda, com a direita, com o centro, mas, sobretudo, avançar nas pautas econômicas e sociais que o Brasil precisa. É muito difícil chegar a esse acordão, mas é possível. A presidência da Câmara é importante, a gente sempre fala, né? Porque o presidente da Câmara define as pautas de votação, define a política e a relação com o governo. O senhor, deputado, pegou um ministério ali com muito, vamos dizer, muita esquina, muita coisa para fazer. Perfeito. Recentemente o senhor reinaugurou, por exemplo, o Salgado Filho. Foi um feito, foi uma obra rápida, né? Exatamente. Demorou 4 meses, ela estava precificada, alguns falaram que poderia ficar pronta a obra só em março a abril de 2025. Eu vi o empenho do senhor para... Isso, a gente conseguiu acelerar a obra ao lado da concessionária da Fraport. Tivemos uma mobilização também do governo do Estado. Eu acho que esse trabalho conjunto foi muito importante. E nesses últimos 15 dias inauguramos o aeroporto. Hoje já está funcionando 70% da sua capacidade. E até dezembro nós estaremos com o aeroporto 100% pronto, funcionando, recebendo voos internacionais e fazendo com que cada vez mais a economia do Rio Grande do Sul possa ativar, fortalecendo o turismo de negócios e o turismo de lazer. Pois é. A gente falou muito aqui, ministro, sobre as agências reguladoras. Eu, pessoalmente, tenho críticas às agências. Elas foram criadas logo depois de um processo de privatização muito grande no governo Fernando Henrique, e elas seriam ali as representantes, né, da população. A agência reguladora que o senhor lida aí é com a Infraero, né? O senhor acha que as agências estão num bom tamanho ou precisam ser regulamentadas de melhor forma? Olha, eu acho que a gente precisa fazer uma boa discussão sobre o papel institucional das agências. De todas as agências. De todas as agências. Depois eu queria que o senhor falasse especificamente da Infraero. Eu penso que hoje nós temos bons... Mas que não tem dinheiro, não tem pessoal, mas então por que funciona? Eu acho que as agências ela tem um papel importante, que é poder, de certa forma, ser um braço
também operacional dos ministérios, mas fazer também um contraponto a discussões que são importantes, vários pontos de vista de reflexão. Eu sou da tese que o debate é muito importante, as discussões, porque é através das diferenças que se constrói as convergências. Então, eu penso que muitas vezes a agência tem o papel de poder fazer uma discussão sobre essas pautas estratégicas do Brasil. E também o papel de fiscalização. O que eu acho que o Brasil tem uma democracia muito jovem, as agências têm pouco mais de 20 anos que elas foram... Foi no governo Fernando Henrique, com a privatização, criadas lá atrás. Né? Eu acho que ela vai precisar cada vez mais passar por um processo de discussão. Né? Esse debate foi aflorado com a história da ANEEL, né? Que exatamente. Que não fiscaliza tanto assim, e depois daquela história lá de Brumadinho, né? A gente descobre que a Agência Nacional de Mineração tinha 2 fiscais para fiscalizar todas as barragens, impossível. O que eu acho que a gente tem que fazer é fortalecer as agências. Eu sou contra essa questão de acabar as agências, eu acho que não, eu acho que hoje essas agências têm que ser cláusula pétrea no Brasil, eu acho que é importante para a instituição país. O que a gente precisa é cada vez mais passar por um processo... A Infraero, o senhor convive bem com... Um excelente diálogo, tem um bom diálogo com o presidente Rogério Bazelay, com toda a diretoria, está retomando aí um grande plano de investimentos para esses próximos 2, 3 anos. Hoje a gente tem uma carteira de investimentos lá em obras de mais de 500 milhões de reais, é o maior volume de investimentos desses últimos 4 anos, a gente está fazendo agora no ano de 2025, tem uma boa expectativa de investimento em infraestrutura e acho que a Infraero ela tem um papel de poder manter os aeroportos que hoje ainda está sobre a sua alçada, a exemplo do aeroporto Santos Dumont, mas eu tenho trabalhado, porque a Infraero tem mais de 6 mil servidores, dos quais tem 3 mil servidores ainda na Infraero, e eles podem dar uma colaboração ao Brasil muito grande. Então, eu estou trabalhando ao lado da Secretaria Nacional de Aviação, com Tomé Franca, para que a gente possa, na Infraero, poder executar obras de infraestrutura que muitas vezes tira da responsabilidade do Estado. Eu acho que o Estado ele tem a responsabilidade de cuidar da saúde, da educação, do saneamento básico, cuidar das estradas, das PEs, das obras de infraestrutura, cuidar dos programas sociais, cuidar da necessidade de ativar a economia através de programas de desenvolvimento que dialogam com o setor produtivo. Mas como o aeroporto é uma coisa muito sensível, é uma área muito técnica, e a gente tem esse braço operacional na Infraero, a gente está discutindo com a Casa Civil a possibilidade de cada vez mais a Infraero ser um braço operacional de execução de obras no Brasil. Mas eu sou da tese, a exemplo da ANAC, né, que é a Agência da Aviação, a ANTAC, que é a Agência Portuária, a gente está trabalhando para fortalecer as agências que, na minha avaliação, são fortes, ela cumpre o papel para o Brasil, exatamente. Ministro, existe um ponto muito discutido e eu já fui atrás para saber o porquê das passagens aéreas tão caras no Brasil. Veja bem, eu conversei com o ex-ministro do Turismo, que inclusive lá de Pernambuco, o Gilson Machado, e ele me mostrou ali claramente de que tentaram trazer para o Brasil novas companhias aéreas e não conseguiram. As companhias não vieram por N motivos, inclusive motivos de risco jurídico, né? Um deles, não é só. Mas as empresas aéreas não estão nadando em dinheiro, tem quebrado. Transbrasil, VASP, e várias outras quebraram, né? Varig, enfim. Qual é, ministro, o segredo aí dessas passagens tão caras e as empresas quebradas, ou não é assim? Olha, primeiro, uma excelente oportunidade de fazer uma avaliação do que foi os 4 anos do governo passado e desses 2 últimos anos agora que a gente está findando do governo do presidente Lula. Para você ter uma ideia, Zé, em relação às companhias aéreas no mundo, no processo da pandemia, os Estados Unidos aportou 50 bilhões de dólares entre crédito e recursos do OGU americano. A Alemanha, 50 bi de dólares. A Alemanha aportou 20 bilhões de dólares entre OGU e crédito.
França aportou, estou usando o dólar, sabendo que é euro na França e na Europa, porque é a moeda única aí no mundo que a gente sabe a importância de numerar através do dólar. A França aportou quase 6 bilhões de dólares. Portugal, nós tivemos recentemente visitando, aportou na TAPES mais de 5 bilhões de dólares, de euros lá, que dá em torno de 5 bilhões e meio de dólares a 5,6. Então, o que é que acontece? O que é que foi feito no Brasil nesses 4 anos de socorro e apoio às companhias aéreas? Zero. No momento da pandemia, nenhum recurso ou de crédito ou de apoio do AGU foi dado às companhias aéreas. Elas passaram praticamente 1 ano e meio sem voar. E o que é que houve? Houve 2 problemas no mundo. Primeiro, houve uma inflação no custo da passagem. O preço nas passagens aéreas no mundo aumentaram 15% e, concomitantemente, nós tivemos o problema de como houve uma paralisia de 1 ano e meio, nós tivemos uma redução na produção de aviões. Menos aviões é menos oportunidade, né, para as pessoas poderem viajar pelo mundo, ou seja, é menos oportunidade de voos viajando pelo mundo. Então, no ano de 2019 foram fabricados 1.920 aviões. Em 2023 foram fabricados 1.740. Então, houve uma queda em mais de 150 aeronaves de produção do mundo. Então, isso nos aviões, termina inflacionando o custo da passagem. Quando a gente assumiu o Ministério, a gente se reuniu com as companhias aéreas e a gente colocou algumas prioridades. Dentre dessas prioridades foi reduzir o QAV, que dos 100% do custo do voo, em torno de 40% é QAV. E de agosto de 2000... E aqui no Brasil ele é mais caro? Que é uma média mundial, mas ele tem um pouquinho mais caro, mas entra no valor globalizado. Então, quando você pega, Zé, de agosto de 2023 a agosto de 2024, nós tivemos uma redução no QAV, no combustível da aviação, na ordem de 22%. A 23%. Então, houve uma queda de 1 ano para cá na redução do combustível. E vou lhe dar um dado. Recebemos agora fechamento do mês de agosto de 2023 a agosto de 2024, nós tivemos uma redução no custo da passagem em 8%. Eu falo de maneira globalizada. Lógico que quando você pega um destino Brasília-São Paulo, São Paulo-Rio de Janeiro, Brasília-Rio de Janeiro, você tem um valor mais elevado, né, que se manteve e está diminuindo menos. Mas outras regiões do Brasil, São Paulo, Fortaleza, Recife, Pará, Recife, por exemplo, ou Brasília, Salvador, isso houve uma queda. Agora, o que é que eu tenho trabalhado? Isso aí eu quero aproveitar o seu espaço para fazer um apelo ao povo brasileiro, que é muito importante, que a gente possa comprar as passagens no Brasil com mais antecedência, como americano, como europeu, eles compram a passagem com mais antecedência. No Brasil, não. Muita gente, que é a cultura do brasileiro, deixa para comprar a sua passagem de última hora. Então, por exemplo, se eu pegar um trecho Brasília, Recife para amanhã, vai estar R$ 1.500, R$ 1.700. Mas se eu pegar Brasília, Recife, para daqui a 4, 5 meses, essa passagem vai estar R$ 600, R$ 700. Então, a cultura do brasileiro é o dobro, de comprar passagem com mais antecedência, como acontece no mundo, isso é muito importante e a gente tem trabalhado. E, além disso, trabalhado a redução da judicialização, a gente está trabalhando para a Embraer, as companhias aéreas do Brasil, Latam, Gol Azul, poderem voltar a comprar cada vez mais aviões Embraer, porque, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, dos 100% da aviação nos Estados Unidos, 50% é Boeing. Na França, dos 100%, 48% é Airbus. No Brasil, dos 100% da aviação, apenas 12% é Embraer, com aviões brasileiros. Só os Estados próprio, né, do BNDES, independente, tem crédito, tudo. Só para você ter uma ideia, só os Estados Unidos, a gente tem na malha viária americana mais de 1.700 aviões da Embraer, que são aviões brasileiros viajando pelo Brasil. Então, a gente está trabalhando fortemente nessa agenda. A aviação regional, né? A aviação regional, a gente vai fazer, a gente está entregando esse ano de 2024 agora mais de 40 novos
novos aeroportos ou aeroportos reformados no Brasil. A gente tem uma carteira de investimentos para esses próximos 4 anos. Eu não entendi, o senhor defende repasse de recursos públicos para as empresas aéreas? Ficou com a impressão? Não, eu defendo crédito. O que é que crédito, eu defendo? Pelo BNDES. Pelo BNDES. Nos 4 anos do governo anterior... Mas assim, é o financiamento das aeronaves, né? Não, são duas coisas. Tem o financiamento da aeronave, que é uma parceria das companhias com o BNDES, para comprar aviões da Embraer, mas a gente criou uma linha de crédito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Rui Costa, com as companhias aéreas, que é o FENAC, que a gente está avançando bem nessa pauta, e para viabilizar 4 bilhões de crédito para as companhias aéreas poderem voltar a se capitalizar, poderem investir em aeronaves existentes, poder comprar novas aeronaves, requalificar as aeronaves que andam pelo Brasil. Então, a gente está fazendo um trabalho para poder consolidar as empresas aéreas no Brasil, que hoje detêm 98% do mercado. E mais do que isso, na medida que a gente vai tendo a retomada de novos aviões no mundo, a TAP quer trazer mais voos para o Brasil, a Ibéria quer trazer mais voos para o Brasil, a Europa, que é uma companhia aérea espanhola, como você conhece, quer trazer mais voos para o Brasil. Faltando? Avião. Então, a gente está esperando que esses aviões cheguem, vão demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque é o tempo da fabricação, e a gente poder trazer mais voos aqui para o Brasil. Mas vou lhe dar um dado importante, Zé. No primeiro ano, quando o presidente Lula assumiu, em 2022, o Brasil teve 98 milhões de passageiros. Em 2023, nós tivemos 114 milhões, um crescimento em quase 15% na aviação. E esse ano nós vamos chegar a mais de 120 milhões de passageiros, ou seja, estamos crescendo na aviação nacional e também na aviação internacional. O que dá mais trabalho para o senhor lá, os portos ou aeroportos? Eu acho que a parte da aviação é mais sensível. A parte de portos é uma área muito estratégica para o Brasil. Eles dizem que são mais regulamentados do que a bomba atômica. Né? Não, mas é importante por conta da segurança, né? Nós estamos lidando diariamente com milhões e milhões de vidas. É uma pauta muito sensível, essa pauta da aviação, por isso que a ANAC tem cada vez mais estar vigilante, monitorando, acompanhando, tendo regras cada vez mais claras para poder sempre ter uma boa fiscalização da manutenção das companhias aéreas no Brasil. Mas são 2 áreas que eu confesso a vocês que eu estou apaixonado. Eu estou, primeiro, muito grato ao presidente Lula de ter tido o privilégio de poder servir ao seu governo e ao Brasil. E segundo, são pautas estratégicas que dialogam com a agenda de desenvolvimento do país. O Osiris Silva, o ex-presidente da Embraer, me disse que toda a área é apaixonante de aeronáutica. Diz que quem coloca um parafuso no avião, um rebite no avião, já fica apaixonado. Nós estamos agora, das eleições, houve muito debate sobre isso, esse novo mundo da comunicação, da inteligência artificial, da comunicação e plataformas. Como o senhor tem convivido com esse mundo novo da comunicação? Olha, eu acho que é muito importante, Zé. Eu acho que a classe política precisa se reinventar e passar por um processo de reflexão permanente. Acha normal? Eu acho que a gente precisa usar as redes sociais, os instrumentos, para fazer a boa política e poder levar a boa informação para a sociedade brasileira. Porque eu lembro que quando eu entrei na vida pública, não tinha Instagram, eu sempre trabalhei, Zé, de domingo a domingo, né? Desde os 20 anos de idade, quando eu fui candidato a deputado a vereador ainda do Recife. Até hoje eu tenho o privilégio de ter sido o vereador mais jovem lá da nossa cidade. Eu sempre trabalhei, né, muito andando no estado, andando na cidade e tal. Muitas vezes as pessoas achavam que o político vinha a Brasília, por exemplo, trabalhava terça e quinta-feira e depois ia folgar. Tem muita gente que pensa isso. É verdade. E ainda até hoje, com o advindo das redes sociais... Alguns lá que fazem isso, mas não são reeleitos. Não se reelegem. Então, com o advindo das redes sociais, cada vez mais as pessoas estão monitorando o dia a dia da pessoa trabalhando. Então, hoje você chega num encontro, né, num restaurante, numa igreja, numa feira, Silvio, eu lhe vi trabalhando domingo, eu lhe vi numa agenda no sábado à noite, eu lhe vi você participando de uma reunião tal dia. Eu acho que isso é muito importante, porque mostra à sociedade brasileira o outro lado da classe política, que antes as pessoas tinham outra impressão. Então, eu tenho procurado usar as redes sociais
como uma ferramenta positiva, mas para levar boa informação à sociedade. Precisa regulamentar? Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de reoxigenação das redes. Eu acho que a gente precisa fazer com que aquele que exerce de maneira improba, de maneira equivocada, que é sempre procurando fazer o mal, denigrindo permanente biografia, fazendo acusações falsas, sem ter nenhuma prova. Eu acho que isso tem que ser pensado, viu, Zé? Eu acho que a gente não pode, muitas vezes, não é só comigo ou com qualquer outro político da direita, da esquerda, de centro. Às vezes as pessoas, né, lhe fazem um xingamento, as pessoas às vezes fazem, graças a Deus comigo, eu sempre tenho uma boa percepção com a sociedade, eu procuro sempre ter um bom ambiente. Mas às vezes as pessoas fazem uma acusação, fica ali registrado e fica por isso mesmo. Parece que não tem consequência, tem, né? Não é correto. Imagine, Zé, você aqui faz um bom jornalismo, você trabalha, se dedica, se preparou sua vida pública toda, né? É um cara respeitado aqui em Brasília, no cenário nacional, você sabe disso. Aí vai um cidadão lá, lhe esculhamba, e você fica engessado sem poder fazer nada, às vezes em verdade. Eu acho que isso não é justo, né? E acho que isso vai de encontro à democracia que os países precisam, que é uma democracia participativa, uma democracia que de fato as instituições funcionem. Ô ministro, a divisão na vida política, e no Brasil, é uma tendência mundial, há uma divisão. E houve um momento, logo depois da eleição, de uma certa resistência entre Nordeste, Sudeste, e principalmente nas redes. Isso continua? O que o senhor tem sentido aí dessa força do Nordeste? Olha, eu acho que o preconceito com o Nordeste, ele vem diminuindo, graças a Deus, cada vez mais. Eu acho que as pessoas... O Nordeste está crescendo acima das taxas nacionais. O Norte também. Eu acho que, por exemplo, eu sou um torcedor do Sul, porque quando São Paulo vai bem, o Nordeste vai bem. Então eu torço que, por exemplo, o governo Tarcísio deu certo, que os governos no Sul deem certo. Por quê? Porque é importante, quando os estados vão bem, automaticamente a economia roda nacionalmente e o governo federal também vai bem. Qual é a avaliação nossa? Eu acho que hoje, mais do que nunca, essa globalização, essa integração de redes, esse trabalho remoto, as notícias instantâneas, tem feito que cada vez mais a gente tenha uma integração da sociedade brasileira, que isso é muito importante. E aí, cada vez mais, a gente está tendo também a participação de muitos nordestinos, por exemplo, em grandes grupos empresariais no Brasil, tendo participações cada vez mais ativas na cena política brasileira. E o que é que a gente tem que fazer? Pensar o Brasil. Eu acho que, eu digo sempre que eu faço política, eu sou um cara de centro, eu defendo um estado de bem-estar social, um estado inteligente, um estado que dialogue com a iniciativa privada, que seja indutor de crescimento através de parcerias públicas e privadas. E minha concepção é que as pessoas estão cada vez mais cansadas, e a gente teve um reflexo nessa eleição agora. Você tem a avaliação de que as pessoas estão cansadas. Vai acabar, não acaba. Mas... desse debate de radicalismo. As pessoas querem saber de paz de espírito, de boas propostas, de comida na mesa, de oportunidade de trabalho, de emprego, que seu filho possa sair de casa, ter uma escola de qualidade, entrar na universidade, depois poder se formar, constituir sua família, poder casar, poder ter sua vida independente, trabalhar, ter seu apartamento, ter sua casa própria. Eu acho que as pessoas precisam disso. Essa comunicação da internet aí, ela é binária, né? Do sim e do não, é meio complexo isso aí. É preocupante, Zé, porque hoje, de cada 10 jovens brasileiros que chegaram aos 15 anos de idade, sequer de a cada 10, ler um livro. As pessoas cada vez mais têm lido menos, têm participado menos de debates e de discussões. Cada vez mais as pessoas não estão parando para ler, para poder ler notícias, informações, pegar um jornal, parar para ver um programa. Hoje a gente está vivendo, infelizmente, Zé, numa sociedade, e eu me preocupo muito com as futuras gerações, cada vez mais aculturada. Amigos da gente de classe média, formadores até de opinião, você recebe uma notícia no Zap e diz: fulano não presta, ou crise em tal empresa, ou um projeto de lei
que foi encaminhada ao Congresso Nacional, que muitas vezes não é verdade. nada. O cara lê, não lê o conteúdo da matéria, às vezes é uma fake news, chega no restaurante, chega no aniversário, chega numa mesa do bar, chega em outro evento, está falando daquilo ali. Então essa banalização... Com muita propriedade. É com muita propriedade, defendendo aquilo ali, muitas vezes com inconsistência, com falta de informações concretas e com conteúdo. Então, eu confesso a você, não como ministro, que isso é temporário, é passageiro, não como está exercendo o mandato de deputado federal, mas como cidadão brasileiro, eu vejo muita preocupação, eu defendo que cada vez mais a sociedade possa voltar a refletir sobre isso. E quando você fala, Silvio, a gente está numa sociedade de muito radicalismo e disputa muito tensionadas e polarizadas. Eu concordo com você o tensionamento e eu concordo com você o radicalismo. Mas se você pegar desde a eleição de 88, né, do Collor com o presidente Lula, o Brasil já esteve dividido. Depois nós tivemos o Plano Real, né, com Fernando Henrique no processo de reeleição. Lá atrás, terminamos aí também tendo uma polarização. Então, historicamente, as últimas eleições, desde o processo de reabertura democrática, ele está tendo uma disputa maior, a diferença cada vez menor, né? Isso está acontecendo no mundo. Você vai à Espanha, hoje há uma polarização direita-esquerda. Você vai agora nos Estados Unidos, a eleição da candidata do democrata, né, a Câmara, empate técnico com o Trump. Então, essa polarização está acontecendo no mundo. A gente tem que fazer dessa polarização não um radicalismo, mas usar dessa polarização um debate programático de conteúdo, né, com propostas, com ideias. Eu acho que é isso que a sociedade brasileira e mundial precisa. Isso é importante. Conversa boa com o ministro Silvio Costa Filho. Queria agradecer o ministro, agradecer a você que acompanhou aqui o Ponto Final. E assim, nós trazemos, né, as ideias e as pessoas para que você forme a sua opinião. Muito obrigado, fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.